Estudo de Direito Penal, Estratégia, página 66. 66. As penas privativas de liberdade são a de reclusão, a de detenção e a de prisão simples. Em tese, a pena de reclusão é destinada aos crimes mais graves, enquanto a de detenção se destina aos mais leves. Por sua vez, a prisão simples é reservada para as infrações penais. O regime inicial da pena de reclusão pode ser o fechado, o semiaberto ou o aberto. No caso da detenção e da prisão simples, o regime inicial pode ser o semiaberto ou o aberto. Entretanto, apenas no caso de detenção pode haver regressão, no curso do cumprimento de pena, para o regime fechado, o que não se admite no caso de prisão simples. Quanto aos efeitos extrapenais, previstos nos artigos 91 e 92 do Código Penal, não se aplicam à pena de prisão. Os efeitos são reservados para os casos de reclusão e detenção, exceto no que se refere à incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, que é reservada apenas para os crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou curatelado. Por fim, só cabe interceptação telefônica nos casos de crimes a que for combinada a pena de reclusão. Aplicação das penas. A aplicação da pena é chamada de dosimetria, por envolver o cálculo da pena nos termos do método trifásico. Começando pela pena privativa de liberdade, sua fixação, pelo juiz, deve ter como parâmetros os limites mínimo e máximo previstos na lei e ser realizado em 3 fases. O método trifásico se inicia com a fase das circunstâncias judiciais, prevista no artigo 59 do Código Penal. Na sequência, a aplicação das agravantes e das atenuantes, com a estipulação da pena intermediária. Por fim, a terceira fase envolve a aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena. É o que prevê o artigo 68 do Código Penal, que institui o sistema trifásico de cálculo da pena. Primeira fase. Na primeira fase da dosimetria, são consideradas as circunstâncias judiciais para a fixação da pena base. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, parte-se da pena mínima abstratamente cominada ao delito, seja do tipo simples ou do qualificado. Para a fixação da pena base, são consideradas as circunstâncias judiciais. São elas, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. Estão estipuladas no artigo 59 do Código Penal. Nesta fase, o juiz não se pode ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena, conforme as balizadas fixadas de forma abstrata pelo legislador. A lei não prevê, quanto às circunstâncias judiciais, a fração da pena que deve ser utilizada. Deste modo, a sua fixação pela doutrina e pela jurisprudência, sendo que parte entende aplicável a fração de 1/6, enquanto outros entendem que se aplica a fração de 1/8. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que não se deve adotar um quantum definido e determinado para todas as circunstâncias judiciais, mas sim devem ser consideradas cada uma das circunstâncias, conforme a relevância delas no caso concreto. O STF, por sua vez, possui precedente em que se considera recomendável a indicação da fração do aumento, apesar de consignar que não é necessária essa menção na sentença. Vejamos as especificidades de cada uma das circunstâncias judiciais. Culpabilidade consiste no juízo da censura ou reprovação em relação à conduta do agente, que pode variar conforme o caso concreto. Maus antecedentes se referem às infrações penais cometidas anteriormente pelo agente, sendo que essa circunstância judicial esbarra na questão da presunção de inocência. O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento consolidado sobre a vedação de utilização de inquéritos e processos penais em curso. Conforme o verbete da súmula 444.
Devem ser consideradas, então, para a configuração dos maus antecedentes as condenações criminais já transitadas em julgado. Entretanto, há a agravante da reincidência, sendo que a mesma condenação não pode ser considerada como mau antecedente e fundamento de reincidência, sob pena de violação do princípio da proibição do bis in idem. Cabe, então, a análise mais rápida dos casos em que se configura a reincidência. A condenação por ato anterior deixa de ensejar a reincidência após o decurso do prazo depurador a partir do cumprimento ou da extinção da pena, sendo que devem ser computados os períodos de prova da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, caso os benefícios não tenham sido revogados. O prazo é de 1 lustro, ou seja, de 5 anos. Após o transcurso de referido interregno, a condenação anterior não poderá mais ser considerada para reconhecimento da reincidência. Também não ensejam o reconhecimento da reincidência a condenação anterior por crime anterior que seja militar próprio ou político. Crimes políticos, por sua vez, são aqueles que se voltam contra a ordem política, devendo estar presente a motivação política do agente. No caso do direito penal brasileiro, estão previstos na Lei de Segurança Nacional, Lei nº 7.170/83. Quais são, então, os fatos delitivos que podem ser considerados como maus antecedentes? A condenação anterior, após o lustro, 5 anos, desde o cumprimento ou extinção da pena. Questão controversa. Como vimos, após o decurso de um quinquênio, contado do cumprimento ou da extinção da pena, há a depuração do fato, o que leva a não ser possível se considerar o delito como reincidência. Portanto, só restaria ao juiz utilizar o fato como mau antecedente do agente, na primeira fase da dosimetria, como uma das circunstâncias judiciais. Parte da doutrina e da jurisprudência entendem que, após o transcurso do lustro, há o direito ao esquecimento, que determina que o fato não seja considerado de forma alguma para a dosimetria da pena. Deste modo, passados os 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena, não poderia mais a condenação ser levada em conta pelo juiz. É o que entende a segunda turma do STF. Entretanto, há também o entendimento de que, após o decurso do lustro, a condenação anterior já transitada em julgado pode ser utilizada como mau antecedente do agente, sendo vedado apenas que determine o reconhecimento da reincidência. É a posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, cumpre consignar que a primeira turma do STF possui precedente em que reconhece que o tema é controverso e deve ser analisado no julgamento de tema sujeito à sistemática da repercussão geral. B. Condenação por fato praticado anteriormente, cujo trânsito em julgado ocorreu entre o novo fato e a data da sentença. A fato anterior ao cometimento do novo crime, mas cujo trânsito ocorra entre a prática da nova infração penal e a prolação da sentença pelo juiz. Como o fato não havia transitado em julgado na época da prática de novo delito pelo agente, não pode ser considerado para se declará-lo como reincidente, conforme prevê o artigo 63 do Código Penal. Assim, ocorrendo o trânsito em julgado após o cometimento do novo fato criminoso, não há que se falar em reincidência. Pode tal circunstância ser considerada, entretanto, como mau antecedente, já que houve o trânsito em julgado antes de proferida a condenação. C. Condenação anterior por crimes militares próprios ou políticos. A condenação anterior por crimes militares próprios ou por crimes políticos não implica na reincidência do agente. Deste modo, se referida condenação já houver transitado em julgado, é possível sua utilização como mau antecedente. D. Condenação anterior, dentro do período que gera reincidência, se já houver outra condenação com este efeito. O indivíduo pode ter mais de uma condenação, sendo que todas transitaram em julgado antes da data do cometimento do novo delito. Considerado um dos fatos para reconhecimento da agravante da reincidência, as demais condenações podem ser levadas em conta na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes.
Conduta social se refere ao comportamento do indivíduo na sociedade, sua interação com a comunidade em que vive. A este respeito, é comum a utilização de testemunhas de defesa para a comprovação de que o réu possui uma boa conduta social, as quais são denominadas de testemunhas de beatificação. Personalidade do agente se refere à sua composição psicológica, abrangendo suas qualidades morais, a natureza de sua índole, o conjunto de seus caracteres subjetivos e a expressão do seu temperamento. Deve ser aferida do confronto de seu comportamento com a ordem social. A jurisprudência tem exigido que haja elementos concretos sobre a avaliação psicológica do agente para a elevação da pena base, pelo juiz, com fundamento na personalidade do agente. Circunstâncias do crime se referem à forma como ele foi praticada, ou seja, ao seu modus operandi. O mesmo crime pode ser praticado de diversas formas, com graus de ousadia e de periculosidade diferentes, o que deve influenciar a fixação da pena base. Consequências do crime abrangem os resultados produzidos em relação à vítima, a seus entes próximos ou à sociedade. Motivos do crime é o que levou o agente a cometer o crime, como um motivo egoístico, em razão de concorrência comercial. Comportamento da vítima também é circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal. Aqui, pode ser valorada a chamada culpa concorrente, como elemento da individualização da pena. Vale lembrar que o direito penal não admite a compensação de culpas, sendo que neste caso o juiz pode valorar a circunstância na primeira fase da dosimetria. Segunda fase. Na segunda fase da dosimetria, são consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Neste caso, também não há a fixação de uma fração, pela lei, para a diminuição ou o aumento da pena, sendo que a jurisprudência aponta como utilizável fração de 1/6. O Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de fração diversa, mas entende que a fixação do aumento superior a 1/6 exige motivação específica na sentença. Na segunda fase, parte-se da pena intermediária para a estipulação da pena intermediária. Esta deve observar a adstrição aos limites mínimo e máximo da sanção abstratamente cominada ao delito. É o que determina a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Agravantes estão previstas no artigo 61 do Código Penal, o que ressalva que sua aplicação na segunda fase depende de o delito não prever a circunstância como elementar ou qualificadora do crime. Reincidência é a agravante que determina a elevação da pena em razão de cometimento anterior de crime pelo agente, desde que haja trânsito em julgado e dentro de determinado período. No caso de cometimento de novo crime, só a prática de crime anterior, seja no Brasil ou no exterior, enseja a reincidência, nos termos do dispositivo acima transcrito. Se o indivíduo comete contravenção penal, a prática de crime anterior, no Brasil ou no exterior, ou de contravenção penal, no Brasil, ele se torna reincidente, desde que já haja o trânsito em julgado da condenação pretérita. O nosso direito adota o sistema da temporariedade da reincidência. Isto significa que o delito só ensejará a reincidência do agente, caso ele pratique novo fato delitivo, dentro de determinado prazo. Referido lapso temporal é denominado de período depurador, que é de 1 lustro, 1 quinquênio ou, de modo mais simples, de 5 anos. O transcurso do período depurador é uma das hipóteses de não configuração da reincidência, nos termos do artigo 64 do Código Penal. Portanto, decorridos 5 anos do cumprimento ou extinção da pena, computados neste prazo da suspensão condicional da penal, sursis, e o do livramento condicional, LC, se não tiverem sido revogados, o fato deixa de possuir a potencialidade de tornar o indivíduo reincidente, caso volte a delinquir. Demais disso, não é possível considerar o indivíduo reincidente com base em crime anterior que seja militar próprio ou político.
A reincidência possui natureza jurídica de circunstância agravante de caráter subjetivo. Tal agravante não se comunica para os demais agentes, dada sua natureza nitidamente pessoal. Motivo fútil ou torpe constituem circunstâncias agravantes, ressalvadas, claramente, as hipóteses em que forem elementares ou qualificadoras do crime. O motivo fútil é considerado pequeno, insignificante. Por sua vez, o motivo torpe é aquele abjeto, vil ou repugnante. Com relação à vingança, prevalece na jurisprudência que se trata de motivo torpe. A crime cometido para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, impunidade ou vantagem do outro. Crime. A pena se agrava no caso de o crime ter sido cometido para facilitar ou assegurar a execução ou ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. São os casos denominados de conexão teleológica e consequencial. Conexão teleológica, para assegurar a execução de outro crime. Conexão consequencial, para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. B. Crime cometido com traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. A traição consiste no ataque feito com deslealdade, em que se aproveita de um momento de confiança da vítima. A emboscada é o ataque feito por meio de tocaia. A dissimulação é a conduta dotada de fingimento, realizada com disfarce. Além dos crimes praticados com traição, emboscada ou dissimulação, o legislador deixou espaço para a chamada interpretação analógica. Qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima possibilita a modificação da pena na segunda fase da dosimetria, devendo os parâmetros serem a traição, a emboscada e a dissimulação. Um exemplo apontado de outro recurso que configura a agravante é a surpresa. C. Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Também deve ser agravada a pena do indivíduo que pratica crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Para ficar mais fácil memorizar, podemos pensar no acróstico CADI, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. A separação de fato afasta a agravante. Também prevalece que não incide a agravante em caso de união estável, já que não se admite analogia em malam partem. Agravantes no concurso de pessoas. No caso de concurso de pessoas, as situações que agravam a pena estão previstas no artigo 62 do Código Penal. Deste modo, tem sua pena agravada quem promove ou organiza a cooperação no crime, quem dirige a atividade dos outros agentes, quem coage ou induz autem. Para a execução do crime, quem instiga ou determina alguém sujeito à sua atividade ou não punível a cometer o delito, bem como aquele que executa o delito ou participa dele mediante paga ou promessa de recompensa, crime mercenário. Atenuantes. O Código Penal prevê, no seu artigo 65, as situações que atenuam a pena. O inciso I cuida da chamada menoridade relativa e da senilidade, que determinam a incidência de atenuante no caso de o agente ser menor de 21 anos de idade, ou maior de 70 anos de idade, na data de sentença. Ademais, estudamos que o erro de proibição não se confunde com o desconhecimento da lei. A ignorância da lei, que não afasta a culpabilidade, pode, entretanto, atenuar a pena, nos termos do artigo 65, II, do Código Penal. Também atenua a pena o agente ter cometido o crime por motivo de relevante valor social, que é aquele de interesse da coletividade. Do mesmo modo, configura a atenuante o relevante valor moral, que se refere a um valor pessoal do agente. A atenuante de pena se o agente procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o cometimento do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Percebam que a hipótese é mais ampla que o arrependimento posterior, que é causa de diminuição de pena, de 1 a 2 terços, e não deve ser confundido com a atenuante.
Incide a minorante apenas nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se o agente, voluntariamente, reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Também atenua a pena o sujeito ter cometido o crime sob coação resistível ou incumprimento de ordem de autoridade superior, desde que não seja o caso de aparente ilegalidade. A pena também deve ser atenuada no caso de o crime ter sido cometido sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Quando a confissão espontânea for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, iii-d, do Código Penal. O STJ possui enunciado a respeito, a súmula 545. Para deixar mais claro, ainda que a confissão seja parcial, se o juiz fundamentar a condenação com base nela, o indivíduo fará jus à incidência da atenuante. De igual forma, se o agente posteriormente se retratar e, mesmo assim, for um dos elementos utilizados na sentença. Portanto, a confissão espontânea realizada perante a autoridade policial pode atenuar a pena, ainda que o agente se retrate perante o juiz, desde que este a utilize como elemento de convencimento para a condenação. É o que decidiu recentemente o STJ. Por fim, a atenuante prevista no inciso III, a linha I, do Código Penal, no caso de o sujeito ter cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Estudamos anteriormente o chamado crime multitudinário, sendo que, no caso do indivíduo que induzir os outros a cometer o delito deve ter sua pena agravada. Além das atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, o artigo 66 prevê a possibilidade de o juiz atenuar a pena por alguma outra circunstância relevante, seja ela anterior ou posterior ao crime. Um exemplo de utilização da atenuante genérica, conforme já estudamos, é o caso da coculpabilidade. Deste modo, se o juiz entender que o sujeito não teve garantido seus direitos mínimos pelo Estado, possuindo menos oportunidades na vida, pode atenuar a pena para sua adequada individualização. Concurso de agravantes e atenuantes. Já vimos que o STJ tem entendido que não é necessário que o juiz adote uma fração fixa de aumento e de diminuição na segunda fase da dosimetria, apesar de entender recomendável. De todo modo, existem algumas circunstâncias que devem preponderar sobre as outras, conforme prescreve o artigo 67 do Código Penal. São preponderantes as circunstâncias que envolvem os motivos do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Percebam que todas elas são subjetivas. A reincidência, portanto, é uma agravante que é tida como preponderante. Surgiu, então, a controvérsia sobre a sua possibilidade de compensação com a confissão espontânea, que é circunstância subjetiva. O STJ pacificou, no âmbito da própria Corte, que a compensação é possível. Terceira fase. Na terceira fase, incidem as causas de aumento, chamadas de majorantes, e as de diminuição de pena, denominadas de minorantes. Nesta fase, o juiz pode ultrapassar os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao crime. As minorantes e majorantes possuem previsão, na lei, de qual a fração de aumento ou de diminuição deve ser utilizada pelo juiz, ou, ao menos, a fração máxima e a mínima de alteração da pena intermediária. O julgador, portanto, parte da pena intermediária para encontrar a pena definitiva. Esta pode ser inferior ao mínimo previsto no preceito secundário, bem como pode ultrapassar o máximo previsto pelo legislador no tipo penal. Primeiro, devem incidir as causas de aumento de pena. Após, sobre a pena já elevada, incidem a minorante. Isto garante que a pena seja menor do que a operação na ordem inversa. Esta questão da ordem decorre da falta de previsão na lei de qual a sequência, razão pela qual deve ser escolhida a mais favorável ao réu. Com relação ao concurso entre majorantes e minorantes, se as causas estiverem na parte geral do Código Penal, devem todas incidir.
De igual modo, se houver uma causa de aumento de pena na parte especial e outra na parte geral, ou uma minorante na parte geral e outra na especial. Nestes casos, as causas de aumento devem incidir uma de cada vez, sobre a pena intermediária, princípio da incidência isolada. Quanto às causas de diminuição, a primeira minorante incide sobre a pena intermediária, já a segunda incide sobre a pena já diminuída e assim sucessivamente. Princípio da incidência cumulativa. Se, entretanto, houver a configuração de mais de uma majorante ou minorante previstas na parte especial do Código, o juiz pode realizar um só aumento ou a uma só diminuição, mas pela causa que determine o maior aumento ou a maior diminuição. É o que prevê o parágrafo único do artigo 68. Assim, se o juiz pode entender que só incide uma das majorantes ou minorantes, se todas estiverem na parte especial do Código Penal, como, por exemplo, as causas de aumento de pena do roubo. Se o julgador resolver pela incidência de mais de uma delas, as causas de aumento devem incidir conforme o princípio da incidência isolada, enquanto as de diminuição, conforme o princípio da incidência cumulativa. Caso haja majorantes e minorantes, o juiz deve aplicar ambas, na seguinte ordem: primeiro as majorantes e, sobre a pena já aumentada, fazer a aplicação das causas de diminuição de pena, nos termos do princípio da incidência cumulativa. Regime de cumprimento de pena. Para o cumprimento de pena, temos mais de um regime no Código Penal: o fechado, o aberto e o semiaberto. O sistema é o progressivo, ou seja, o agente deve, conforme o seu mérito, ir do regime mais gravoso ao menos restrito ao longo da execução da pena. Entretanto, caso pratique falta grave ou sobrevenham novas condenações, é possível que o indivíduo sofra a regressão do regime, passando do mais leve àquele mais grave. O juiz, na sentença, fixa o regime inicial de cumprimento de pena, que, como visto, poderá se alterar durante a execução. Ele poderá fazer jus à progressão, poderá sofrer a regressão, assim como pode ter a unificação com nova pena que fará com que se altere o regime. O artigo 33, caput I, do Código Penal prevê os regimes